Aleluias. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém? E eu gostaria de convidar os irmãos a se assentarem agora. Nós teremos um momento da palavra. E eu gostaria de chamar o pregador desta noite. Eu acho que é o irmão Odinei, é isso? Acertei? Mais ou menos. É um irmão querido que está fazendo seminário aqui conosco, né? O pastor chegou, vem pastor, apresentar ele. Que Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? O pastor vai estar orando então pelo irmão. Que Deus abençoe a irmã Thaís também, a noiva. Todos que estão aqui conosco. Bom, o irmão é o Rô para nós, né, Rô? Para nós é o irmão Rô. Ele está vindo aqui conosco no seminário e é uma proposta também já do seminário, né? O fato dele estar aqui conosco, que o Senhor possa derramar sobre ele sua graça, sua misericórdia e usá-lo para a glória de Deus, né? Estenda as mãos para cá, nós vamos orar pela vida dele. Pai, em nome de Jesus, está aqui teu filho, Senhor, que tão amorosamente aceitou o convite, aceitou, Senhor, este mistério, Senhor, diante do Senhor, esta incumbência de estar trazendo a tua palavra neste lugar, nesta noite. Então, Senhor, que o Senhor venha dar a ele graça, venha dar a ele a tua paz, a tua misericórdia e abençoa teu filho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Como o pastor falou, eu faço seminário aqui de segunda em quinta-feira. Sou da Igreja Deus Amor, mas nasci e cresci numa igreja batista, né? Me converti numa igreja batista, resgatando vidas, mas hoje eu me encontro na Deus Amor. Amém? Sem perda de tempo, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Vai estar falando assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui a gente vê uma sequência de cartas que Jesus fala para João escrever às igrejas. São 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor, que atualmente se encontra na Turquia.
E aqui, né, João escreve para a igreja de Sardes, que é a quinta igreja encontrada nesses relatos até o Apocalipse capítulo 3. E nisso, João vai escrever as coisas boas e as coisas ruins dessa igreja, né? Que tem algumas pessoas que não se contaminaram. Então, no versículo 1, né, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa referência aos 7 Espíritos de Deus pode ser entendida, né, como uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude. Em Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala dos 7 Espíritos. Isaías, capítulo 11, versículo 2, vai falar: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esses 7 Espíritos são a plenitude do Espírito Santo que repousa. Pode repousar num futuro líder da igreja e pode ser interpretada como no Messias, né? Como uma referência ao Messias, o próprio Jesus Cristo. E eu descrevi os 7 Espíritos aqui, né? O Espírito do Senhor é o próprio Espírito de Deus e o poder divino e a presença de Deus que vem representada. O segundo é o Espírito da sabedoria. Refere-se à capacidade divina de discernimento e compreensão da verdade. O terceiro é o Espírito de compreensão. Trata-se da habilidade de compreender profundamente as coisas de Deus e ter discernimento espiritual. O quarto é o Espírito de conselho. É a capacidade de receber e dar orientação e conselhos sábios. O quinto é o Espírito de fortaleza. Representa a força e o poder divino para enfrentar desafios, superar os obstáculos e resistir às tentações. O sexto é o Espírito de conhecimento. Refere-se à compreensão e o conhecimento profundo dos caminhos de Deus e sua vontade. E o sétimo é o Espírito de temor do Senhor. É o temor reverente e respeitoso a Deus, reconhecendo sua santidade e autoridade. Aqui a gente tem o Espírito Santo em sua plenitude. A gente vê isso no decorrer dos 3 anos de Jesus. A gente viu o Espírito de fortaleza em Mateus 4, quando o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo próprio diabo ali no deserto. A gente vê isso tão claro no decorrer de Mateus 4, quando ali o diabo veio para tentar Jesus. A gente vê o Espírito de sabedoria como refutamento ao diabo, às tentações que o diabo fez para Jesus. Ali a gente vê bem claro esses 2 Espíritos repousados em Jesus em Mateus capítulo 4. Né? Fora no decorrer dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o decorrer da história de Jesus, alternando esses 7 Espíritos, mas sempre apresentado em Jesus, a sua plenitude ali do Espírito Santo. Então Jesus começa ali no decorrer de Apocalipse 3, da igreja de Sardes, a repreender a igreja, dizendo que eles têm a crença de estarem vivos,
mas na verdade estão mortos espiritualmente. Eu enxergo que essa aparência de estar vivo, mas estar morto, é a gente ser um cristão, um crente camaleão. A gente é crente aqui dentro da igreja, mas quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente muda, a gente troca o CD. Aqui eu não sou cristão, aqui eu sou só funcionário. Dentro de casa, a gente troca o CD. Tem muitas pessoas fazendo isso. Em cada ambiente que pisa, a gente vê essa mudança. Mas Deus fala que é para a gente ser cristãos aonde quer que a gente pise. Aonde quer que a gente vá, a gente seja um só. Como verdadeiramente cristãos. Servos do Deus vivo. Então, aqui a gente vê Jesus exortando esse tipo de cristão que estava em Sardes. E trazendo para os dias atuais não é diferente, né? A gente vê que muitas pessoas têm essa aparência de estarem vivos, mas dentro de si estão mortos espiritualmente. A gente tem muitos que vêm dentro da igreja só para mostrar para o pastor que, eu estou ainda vivo, mas dentro dele estão mortos. E Deus quer trazer vida novamente para dentro de nós. Deus não quer que a gente viva de aparência, mas definitivamente como cristãos, como filho do Deus vivo. O que Jesus escreve é isso. Ele exorta para não viver de aparências, mas viver definitivamente como cristãos salvos, remidos no sangue de Jesus Cristo. Jesus não nos chamou para viver de aparência. Jesus não nos chamou para estarmos de aparência, mas com a nossa vida em retidão, com a nossa vida transformando dia após dia, porque a gente é falho, a gente precisa de conserto todos os dias. E Jesus nos chama para viver não uma vida de aparência, mas viver uma vida de fato nele. Porque ao homem, a gente é fácil de enganar. A gente é facilmente induzido pela aparência. Mas Deus não nos vê pela aparência, mas nos vê de dentro para fora. Então a transformação tem que ser de dentro para fora. Porque enganar o pastor é fácil. Enganar aos que estão aqui é fácil. Mas de Deus não se engana. De Deus não se zomba. Todo que o homem plantar, certamente colherá. Isso já diz Paulo à igreja de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então os homens, as pessoas a gente engana, mas Deus não engana. No versículo 2, Jesus exorta a igreja a acordar, fortalecer o que resta e que está prestes a morrer. Então ele nos incentiva a lembrar do que recebemos e ouvimos, referindo aos ensinamentos e às verdades do Evangelho. Então Jesus encoraja a gente a se arrepender e voltarmos à fé genuína. Então, se a gente se encontra de aparência, Jesus faz esse convite a nos arrependermos e voltarmos para a fé genuína. Quando a gente se converteu, a gente estava no primeiro amor. E no primeiro amor a gente não media esforços para fazer a vontade de Deus.
com o passar do tempo, dependendo das pessoas, as pessoas camuflam muito de estar vivo ali em certas ocasiões, para o pastor não brigar, para as pessoas não brigarem, não acharem que ela está esfriado na fé. E Jesus, olhando o nosso interior, ele vê que a gente está vivendo de aparência e nos faz o convite para nos arrependermos, né, e voltar ao primeiro amor. Então Jesus faz esse convite para aqueles que estão vivendo de aparência. Muito de nós, né, ao passar do tempo, ainda mais aquelas pessoas que têm 10, 20, 30 anos de cristianismo. Eu não falo todos, mas uma grande parte vivem de aparência e não recebem a exortação. Acham que está tudo bem, mas não vai nada bem. Muitas pessoas que têm uma caminhada extensa, 10, 20, 30 anos, acham que está numa vida tranquila com Deus. Mas engana-se alguns que vivem de aparência. E eu sei que tem alguns que começaram a dar os primeiros passos, tem 1, 2, 3 anos de conversão, que está nesse período de primeiro amor. Então, cuidado para você, nós, não ficarmos nessa aparência ao decorrer dos anos. E aqueles que estão chegando agora, também, cuidado para não cair nessa parte de aparência. Porque quando a gente vive de aparência, a gente não consegue enxergar o que está de errado em nossas vidas. E a gente acha que está bem, mas no fundo não está bem. A gente acha que a gente está sendo ouvidos por Deus, e algumas vezes não estão. O ego também tomou conta, né? No versículo 3, Jesus adverte que se a igreja não acordar e se arrepender, ele virá como um ladrão, o que significa que sua vinda será inesperada e repentina. Então, Jesus está dando tempo para que a gente possa se arrepender, tirar essa capa que a gente colocou em nós, antes que ele venha. Porque, querendo ou não, Jesus já está chegando. A vinda de Jesus já está próxima. A gente vê tantos fatos acontecendo que a Bíblia já colocou há 2, 3 mil anos atrás, que estão se cumprindo hoje em dia. Falta poucas coisas para se cumprir. E Jesus está dando essa chance de rever a nossa vida até aqui, a nossa caminhada cristã. E está nos dando a chance de rever e de ver se a gente está vivendo realmente como Jesus Cristo quer, ou se a gente está vivendo de aparência. É tempo de rever os nossos conceitos cristãos e pensar, será que eu estou vivendo mesmo de aparência, ou se eu estou vivendo mesmo como Cristo quer que a gente viva? Deus quer que a gente reveja essas coisas. Deus quer que a gente reveja essas coisas e nos analise.
porque Deus está dando a oportunidade a cada um para rever, repensar se a gente está vivendo o cristianismo de fato ou se a gente está vivendo de aparência. Muitas das vezes a gente desacredita de muitas coisas que pessoas falam. A gente vê muitas pessoas negando alguns fatos bíblicos, né? A frieza espiritual entrou muito na igreja brasileira, de uns 10, 20 anos para cá. Tem muitas pessoas que se cansaram de falsas promessas, falsas profecias dos falsos profetas. Então, e estão vindo também muito pelo fato de poderem receber as bênçãos de Deus. Então vem a igreja para receber as bênçãos, os milagres, mas esquecem que a reunião, os cultos, são para adorar o dono da bênção. E não somente para vir receber as bênçãos e os milagres. Deus tem toda a capacidade de nos dar as bênçãos, de nos dar os milagres, mas Deus quer que a gente se achegue a Ele com o coração contrito e quebrantado nele. E Deus quer que a gente tenha uma adoração verdadeira, onde o culto que a gente dá seja Cristo no centro, seja Deus no centro, e não o homem no centro. Porque os cultos hoje em dia têm sido o homem no centro. O culto hoje as pessoas vêm para receber a bênção. Se está X valor, Deus vai triplicar. E não é bem assim que funciona. Deus quer receber a adoração nossa. Deus quer que a gente se achegue a Ele verdadeiramente, com o coração contrito e quebrantado. E Deus tem todo o poder para nos dar as bênçãos, para nos livrar da morte, nos livrar de acidentes. Mas Deus quer a nossa adoração. E o versículo 4, Jesus reconhece que, apesar da condição espiritual decadente da igreja em Sardes, ainda existe alguns fiéis que não contaminaram suas vestes espirituais. E esses fiéis serão recompensados e andarão com Jesus em vestes brancas. Com toda a situação decadente da igreja brasileira hoje, tem alguns que não se dobraram ao sistema religioso que tem nos sido exposto, né? Que as pessoas vêm tacando de informações que não são bíblicas. É igual a situação de Elias. Elias estava na caverna, pensando que era o único que tinha ali sobrado fiéis a Deus. Mas Deus mostra que tinha mais 7.000 que não se dobraram à situação decadente de Israel. E Deus nos faz entender que, independentemente da situação decadente da igreja brasileira, da teologia coaching, da teologia da hipergraça, tem ainda aqueles que não se dobraram ao sistema religioso que nos impõe. E esses andarão em vestes brancas com Jesus. Então, é só a gente persistir em dar um culto racional a Deus, um culto com entendimento, que a gente chega lá.
a gente enfrenta lutas, a gente enfrenta adversidades da vida, a gente está em batalhas espirituais todos os dias, mas fiel é Deus que nos ajuda quando a gente é fiel a Ele. Porque quando a gente é fiel a Deus, Jesus está com a gente. Quando a gente está no centro da vontade de Deus. Quando a gente permanece no centro da vontade de Deus, obedecendo a Deus, a gente tem uma garantia que Deus está com a gente, que Jesus está com a gente. O Espírito Santo habita em nós. Em 1 João 4 fala que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se maior é o que está com a gente não precisa temer as batalhas espirituais, porque maior é Jesus em nós. Jesus venceu, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E quando Jesus morreu, a gente tem a garantia de vitória. Mas se a gente está no centro da vontade dele. Porque só assim a gente pode vencer as adversidades da vida, as batalhas espirituais que nos vêm tirar da presença de Deus. Se a gente está aqui hoje, firmes e fortes na presença de Deus, a gente é privilegiado. Porque a gente tem a oportunidade de louvar e engrandecer o nome de Jesus. A gente fomos libertos. A gente passou do império das trevas e passou para o reino da sua maravilhosa luz. Tem muitas pessoas hoje presas nas garras de Satanás. Se a gente tem o Espírito que liberta, que nos dá força, que a gente possa sermos usados para que a gente possa trazer essas pessoas para a presença de Deus. Se a gente não está vivendo de aparência, que a gente possa ser um canal de bênção para as pessoas que estão vivendo de aparência. Porque, querendo ou não, vocês, nós, possa não estar vivendo de aparência, mas tem muitos que congregam com a gente, que está com a gente, que possa estar vivendo de aparência. E que Deus venha nos usar, que a gente venha ser instrumentos de Deus, para que a gente possa acordar essas pessoas para saírem dessa vida de aparência e fazerem essas pessoas voltarem ao primeiro amor, voltarem a estar realmente vivos em Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus deu para mim. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém?